Meu nome é Fátima, eu sou estudante de História na Unespar e nós vamos começar um podcast Passado e Presente, explorando história e memória. Campo Mourão completa esse ano 77 anos de idade. Ela foi criada em 1947, ano da sua emancipação. Hoje, ela possui 99.170 habitantes, de acordo com o censo de 2022. Ela é considerada a 23ª cidade com mais habitantes no estado do Paraná. Mas não é sobre Campo Mourão que eu quero falar nesse sentido. Eu quero falar sobre os pioneiros de Campo Mourão, como ela começou. Sabemos que Campo Mourão, ela nasceu do esforço dos pioneiros. E hoje eu estou aqui com a dona Evaldina Pereira Romanhuque. Ela vai contar um pouco dessa história. Ela é da família Pereira, um dos primeiros pioneiros de Campo Mourão. Muito obrigada pela sua presença e a gente gostaria de ouvir um pouco da sua história. Então, o meu nome é Evaldina Pereira, né? Não sou Evaldina Rodrigues da faculdade. Eu sou neta de Miguel Luiz Pereira e Adelaide Mendes Pereira, que são os pais de João Mendes Pereira, que é meu pai, e de Maria Madalena Pereira, que é minha mãe. Meu pai nasceu aqui em Campo Mourão em 1907. Eu nasci aqui em Campo Mourão, todos os meus irmãos nasceram em Campo Mourão. A minha mãe veio num carro, num carroção de Pitanga, para aquelas cidades ali de Guarapuava, que ela veio vindo para Campo Mourão e daqui nunca mais ela saiu. Campo Mourão sempre cresceu pela vontade e pela força da população. Os nossos políticos antigos não faziam questão de que Campo Mourão fosse uma cidade vista e apreciada. Nós tivemos um prefeito que fez um destaque muito grande na nossa cidade, foi quando Campo Mourão passou a ser município modelo do Paraná. E o nome dele, por coincidência, não é meu parente, mas era o Milton Luiz Pereira. Sabe? Um prefeito que chegou, deu destaque, ele só deixou Campo Mourão porque ele passou num concurso para juiz e foi aconselhado a assumir esse concurso, porque a política passa. Nos últimos anos, nos últimos mandatos, nós temos tido pessoas e prefeito que está tentando resgatar tudo aquilo que foi esquecido, dando valor, valorizando através, porque a cultura está junto com a emancipação, né? Pois hoje nós temos meios de locomoção, hoje nós temos facilidade, mas naquela época de 1900 não se tinha médico, não se tinha escola, não se tinha ônibus, não se tinha avião por aqui, né? Então, a nossa cidade, ela é muito bonita. Eu sempre falo que ela é majestosa. Então, um professor de história falou, majestosa, eu falei, ela é. E eu falei para ele, visite os 4 cantos de Campo Mourão, vindo de Guarapuava, vindo de Maringá, vindo de Farol, que é Goierê, né? E vindo de Cruzeiro do Oeste. Vai no topo e veja, quando você enxerga, você vê uma cidade linda. Ela é majestosa, ela é bonita, bem localizada, longe de águas que entram, avançam. A prosperidade de Campo Mourão foi feita pelas pessoas. As pessoas que amam Campo Mourão sempre lutaram, vão continuar lutando para que ela se desenvolva, para que ela cresça. Então, o povo moroense, aqueles que amam Campo Mourão, não esmorecem, não deixam políticos e política influenciar na nossa vida. Sabe, somos povos que lutamos, tínhamos que levar porco tocando no estradão, que é a boiadeira, né, que é chamada boiadeira, eram engordados esses porcos num chiqueirão grande, num terreiro, aonde ao meio-dia se corria em volta deles com o sol quente, para que eles tivessem resistência para ir caminhando daqui para Guarapuava, aonde eles eram vendidos. De lá vinha sal, açúcar e vestes, porque o resto, remédios. O açúcar se fazia aqui nos engenhos, aqui se fazia
Aqui se comia o arroz que plantava, o feijão que plantava, o trigo que plantava, as frutas que colhiam. E assim era a vida dos nossos pioneiros. Eram alegres, felizes e contentes. E ensinaram muita coisa para nós, principalmente o pessoal da minha família, a família Pereira, é uma família que sempre lutou para o desenvolvimento, para que a cidade tivesse um nome de destaque. O exemplo está aí no Museu Municipal de Deolindo Mendes Pereira, criado com esforço, criado com deboche. Na época ele passou por humilhações, ele passou por privações, mas ele não desistiu. Ele era um homem do passado, com visão do futuro. Então, o passado nos leva ao futuro. Ninguém pode nos dizer que vivemos no passado. Não, é o nosso passado que nos inspira para nós construirmos o nosso futuro. Tá bom assim? Tá ótimo. Não é à toa que nós temos a rua que leva o nome da família. A Avenida Miguel Luiz Pereira. Exatamente. E eu, assim, proponho para vocês conversarem com uma parente minha, uma prima, que é a Isabel. Ela tem 93 anos e ela ainda vai contar muitas coisas, porque ela conheceu as pessoas que eu não conheci. Eu não conheci meu avô, não conheci minha avó, né? A minha irmã está com 93 anos, ela tinha essa história, só que o Alzheimer acabou destruindo, né? Porque o Alzheimer destrói uma memória. Então, a história, se não guarda a sua memória, ela será destruída também. Com certeza. Dona Evaldina, muito obrigada. Nós agradecemos por esse conhecimento que ela nos deu e agradecemos mesmo de coração. Muito obrigada. Se eu fosse falar tudo aquilo que eu sei, sim, como a gente andava, como eram os campos, isso eu lembro da minha infância, né? Dos gabirobás, do araçá, do butiá, né? Tudo isso tinha nesses campos em abundância para a gente comer. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina, eu sou estudante de História do 2º ano e estou aqui fazendo um projeto, o pré-projeto do professor Fábio, que o nosso assunto vai ser relacionado sobre a família Pereira, os pioneiros de Campo Mourão. E aqui temos o nosso convidado, o Jair, e ele vai nos contar como foi responder algumas perguntas que temos em relação à família Pereira, certo? A primeira pergunta seria como foi conseguir todos esses objetos da família Pereira? Se foi difícil, se foi fácil? Como que foi juntar todas essas memórias, né? Esses objetos tão memoráveis aqui da cidade? Então, na verdade, esses objetos, né, eles vieram do Deolindo Mendes Pereira, que hoje é o nome do museu. Em 1976, a comunidade sentiu a necessidade de em Campo Mourão ter um museu. E o museu foi fundado então em 1978, no dia 19 de março, com a participação do Deolindo Mendes Pereira. E aí ele já tinha todo esse acervo reunido, né, porque na sua juventude, seu pai, né, Miguel Luiz Pereira, havia pedido para o Deolindo que ele mantivesse guardado todo o seu acervo pessoal, para que no futuro as pessoas pudessem conhecer a saga deles nos campos do Mourão. O museu foi fundado e aí o Deolindo começou, né, de maneira gradual, a fazer as doações das peças. Começou pela imagem sacra da Nossa Senhora das Dores, que está aqui no hall do museu, e ele foi daí doando. O museu também foi crescendo, né? Então, todo esse crédito, né, da organização desse acervo inicial do museu se deve ao Deolindo Mendes Pereira. Foi ele que trouxe tudo isso e ele tinha uma preocupação muito grande com a história e a memória da cidade. E nós assumimos, então, a coordenação do museu em 2022, né? E começamos a fazer alguns restauros, né? Nós restauramos a imagem da Nossa Senhora das Dores, com a reforma do museu.
possibilitou, né, a melhor disponibilização da exposição desse acervo. Tem outras peças também na nossa reserva técnica da família Pereira, que, né, o prédio é pequeno, já com o acervo que ele tem, né, mas assim, a ideia é que todo esse acervo esteja agora à disposição da comunidade, dos pesquisadores, dos historiadores, para que a nossa história esteja sempre ao alcance de todos, né? Aqui existe infelizmente, uma política de não acesso, né, a tais informações, fotografias, documentos, e com a nossa posse, né, a convite dessa administração municipal, nós conseguimos quebrar isso, né, deixar tudo isso agora de uma maneira organizada e sistematizada à disposição dos historiadores. Certíssimo. E, Jair, eu gostaria de perguntar para você também, qual a importância da população de Campo Mourão, ou até das pessoas de fora, de saber em relação da família Pereira e de saber de toda a história, de todo o contexto, e qual a importância, tipo, as pessoas geralmente vêm aqui muito perguntar quanto a isso, assim, porque querendo ou não, é uma coisa memorável aqui da nossa cidade. Sim, porque a família Pereira, eles chegaram aqui em 1903. Então a chegada deles é um divisor na história, porque marca então o início da colonização, não só dos Campos do Mourão, né, mas de toda a região noroeste do Paraná. E com esse acervo, né, como eu disse, organizado pelo Deolindo, né, ao longo da sua vida, e agora à disposição do público, o museu é um grande atrativo, né, por quem passa pelo centro da cidade. Aqui nós recebemos turistas, né, nós recebemos grupos escolares, né, do ensino fundamental, médio e superior. O museu está aberto para pesquisas, para os pesquisadores, historiadores, né, que agora já o seu acervo está praticamente organizado, né, para que possa ser acessado para esse público. E eu sempre digo, né, uma cidade ela só é amada quando o seu povo conhece a sua história. Então a gente percebe assim, a emoção das pessoas quando elas terminam a visita ao museu, né? Elas se identificam, né, com as peças, com as histórias que são tão colocadas nas paredes, né, que contam um pouco da história da cidade. E o principal, né, esse museu hoje, ele não retrata só aqueles pioneiros, né, aquelas pessoas que vieram para cá, né, que fizeram suas riquezas, né? Não, hoje o museu ele retrata, né, não só a família Pereira, mas todas as famílias, né, as grandes, as pequenas, as ricas e as pobres, né? Nós temos aqui em exposição a história da favela, do lixão, né, que era um grande problema social da cidade. Então o museu hoje é esse espaço, né, um espaço que mostra a diversidade social e cultural de Campo Mourão e aquilo que nós temos de principal riqueza, que é o nosso povo, a nossa história e a nossa memória. Perfeito. Jair, muito obrigada pelas respostas, que realmente vai nos ajudar bastante nesse projeto e é isso. Muito obrigada. Obrigado a você, Carolina. Um poema sobre as memórias do passado que hoje são presentes de formas diferentes. Nos campos que hoje crescem, concretos sofisticados, já foram há muitos anos um bom pasto para o gado, onde livre se corria, pés descalços pelo chão, ouvindo uma sabiazinha entoando uma canção. Foi nestes campos outrora que um casal aqui chegou, Miguel Luiz e Adelaide, e suas raízes plantaram. Ao longo da travessia, para essas terras chegar, enfrentaram dissabores que não os pude ouvir contar. Só ouvi o que diziam seus filhos muito depois, que na trilha que abriam,
ficou o gemido triste de seus carros de boi. Como todo sertanejo que caminha sem saber os perigos que o espera, só os riscos a correr. Vocês seguiam em frente e não olhavam para trás, porque se olhassem, na verdade, podiam desanimar. Passaram por muitos rios, contaram muitas estrelas, pois ao relento dormiam em cima de suas esteiras. Mas um dia, que alegria, estes campos avistaram, beleza igual não havia neste tamanho cerrado. Procuraram uma guarda para a tropa descansar e escolheram com carinho um lugar para morar. A sua casa de pau a pique foram logo fabricar. Aqui semearam justiça, amor, paz e lealdade, e sua maior herança, sem dúvida, a honestidade. Deixaram filhos e netos que, dando continuidade no seu projeto de vida, amam muito esta cidade, acreditam na sua força e na sua capacidade.